Então agora fazer a última parte aqui do nosso roteiro, que é sobre esferas. Então ele começa dizendo aqui, ó, uma laranja que possui o formato de uma esfera de raio medindo 4 centímetros é cortada a 2 centímetros do centro. Determine a área da secção feita pelo corte. Então, o que é isso? Vou tentar desenhar isso, tá? O que ele fala aqui pra gente, tá? Tem uma esfera, tá? Então, vou desenhar um círculo aqui. Não sei como que eu posso desenhar uma esfera, mas por enquanto a gente não vai precisar muito do desenho certinho de uma esfera, acho que um círculo vai bastar, tá? Ele fala que o raio, tá, dessa esfera, então se a gente pega do centro o raio dessa esfera, é que assim se eu representar desse jeito parece que ele tá aqui, né? O raio seria a distância de uma das pontas, assim, da esfera até o centro, como... Imagina que isso daqui é... Ó, isso daqui é uma semisfera, né? Então, vamos pegar isso daqui, ó, tá? É isso daqui. Essa aqui é a nossa semisfera. Então, imagina que ela tá cortada, né, no meio já. Então é como se isso daqui fosse o pontinho do meio e daqui até aqui, isso aqui fosse o raio dela, né? Só que, nesse caso, eu vou representar o raio, tá, como se ele tivesse meio curvado, assim, ó, como se ele tivesse assim, tá bom? Como se ele estivesse indo pro meio, para ficar um pouquinho mais fácil de entender. E ele fala que ela é cortada a 2 centímetros do centro. Então, ele pega essa esfera aqui, ó, tá? E ele faz um corte nela a 2 centímetros do centro. Então, tem aqui o nosso centro, ele deu 2 centímetros, ele vem aqui, ó, e corta a nossa esfera, tá bom? Ia ficar alguma coisa mais ou menos assim, beleza? Daí, o que acontece? Ele pergunta assim, ó, determine a área da secção feita pelo corte. Então, a gente tem essa distância aqui, ó, que é de 2 centímetros. E a gente sabe que ele fez um corte aqui na nossa esfera, tá bom? Aqui, ó, pegou e cortou a nossa esfera. Então, tentar desenhar isso aqui um pouquinho mais reto para vocês enxergarem o que eu vou fazer, tá? Pegamos essa esfera aqui a 2 centímetros e a gente, ó, cortou ela, tá bom? E ele fala que essa distância aqui é 2 centímetros, né? E que o raio da nossa esfera, então isso daqui mede quanto? 4. Tá. E daí o que ele pede? A área da secção feita pelo corte. Bom, a área da secção, se você pegar uma esfera e cortar, imagina que você pega essa esfera aqui, né? Cortou ela no meio. Bom, o que vai formar essa área aqui? Bom, ela vai formar um círculo, né? Então, para a gente descobrir a área da secção feita pelo corte, o que a gente tem que fazer? πr ao quadrado, certo? Que é a área de um círculo. Tá, e como que a gente vai fazer para descobrir esse raio? Bom, a gente quer o raio da base. A gente tem o raio da esfera e a distância da esfera. Percebe que aqui a gente consegue montar um triângulo? Ó. Como a gente consegue montar esse triângulo? A gente tem 4, 2, e isso daqui seria o raio da minha base, né? O raio da minha base. Não pode confundir isso daqui com esfera, com o raio da esfera, tá bom? O raio da esfera é esse 4 aqui, ó, que eu desenhei ele aqui. E a distância do vértice, a distância da secção, perdão, é esse 2. E a gente quer descobrir o raio da área da base, que é isso daqui. Como que a gente vai fazer? Pitágoras, né? Então, 4 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais r ao quadrado. 16 é igual a 4 mais r ao quadrado. Então, r ao quadrado igual a 12, r igual a raiz de 12. E se a gente pegar esse 12 e fatorar, a gente pode melhorar um pouquinho isso, né? Por 2, 6, por 2, 3, 3, 1. Então, a gente chega aqui, raiz de 12 também é igual a 2 raiz de 3. Beleza. Então, a área da nossa secção é igual a, apesar de que a gente já tem o nosso valor, né, de r ao quadrado aqui em cima, que é 12, então a gente pode só substituir, né? Onde a gente tem aqui r ao quadrado é 12, r ao quadrado, r ao quadrado, r ao quadrado é 12. Então, a área da nossa secção, 12 π centímetros quadrados. É isso daí. Quando ele fala em área da secção, é como se você cortasse isso aqui no meio, né? Então, ia ficar
uma coisa mais ou menos assim. Só que é meio complicado de representar isso em plano, né? Mas imagina que isso daqui é uma esfera, tá bom? Bom, ele fala aqui agora. A área de uma secção de um plano com uma esfera de raio 13 é 144 π centímetros quadrados. Então vamos lá. A gente tem aqui a nossa esfera de novo, né? E ele fala que o raio dessa esfera é 13 centímetros. E a área da secção de um plano é 144 centímetros quadrados. Ele pergunta qual a distância do plano ao centro da esfera. Beleza, tá. Primeiro de tudo, ele pegou então essa esfera e ele cortou essa esfera aqui de novo, beleza? Mesma coisa da última. Ele cortou essa esfera aqui. E ele fala que essa base aqui, ó, que formou, tá? A área dessa base é 144 centímetros. 144 π centímetros é o quê? Bom, isso daqui é a área da base. E o que é a área da base de uma esfera? Quando você corta ela. Imagina que você tem um círculo. Esse mesmo exemplo aqui de baixo, tá bom? Imagina que você tem uma esfera, tá? E você pega ela e, ó, corta ela no meio. O que você vai formar? Você vai formar como se fosse... Imagina uma laranja. Você corta essa laranja no meio, né? Você vai formar isso daqui, uma semi-esfera, né? E essa base, ela vai ser um círculo. Nesse caso aqui, a gente não tem exatamente uma semi-esfera, né? Mas a gente tem uma esfera cortada. E a ideia é a mesma. A base que ela vai formar aqui, ó, isso daqui, vai ser um círculo. Então, se a área da base é um círculo, πr ao quadrado. Isso daqui é a área da base. Isso é igual a quanto? 144 π. Então, manda esse π embora. R ao quadrado é igual a 144. R igual a raiz de 144. Então, o raio é igual a 12. Beleza. Raio do quê? Raio da secção, tá bom? É o raio da base. Se você pegar a sua esfera lá que a gente tinha desenhado e a gente corta ela aqui, ó, tá? O raio dessa base é 12, tá bom? E o raio da esfera, que é o que sai do meio e vai até a ponta, isso vale 13, tá bom? Que é o que o enunciado deu. Vamos montar lá no outro desenho que ficou um pouquinho melhor, né? Nesse desenho aqui, ó, a área da nossa base é 12. Perdão, o raio da nossa base é 12. Então, essa medida aqui, ó, que sai daqui até aqui, isso daqui vale 12. Beleza. E essa distância aqui, que é o nosso raio, que vem daqui até aqui, ó, que é o raio da nossa esfera, ó, esfera de raio 13, 13 é o nosso raio da esfera, tá aqui. E ele quer saber o quê? Ele quer saber a medida da distância do plano até o centro da esfera. Então, o centro da esfera tá aqui, o plano da esfera tá aqui em cima, ó. Ó, aqui, ó. É essa distância aqui que ele quer saber, tá bom? Então, você tem isso daqui, você tem isso daqui, e você forma aqui um triângulo retângulo, tá bom? E você vai descobrir isso como? Por Pitágoras, tá bom? Sempre que ele falar essa distância, é a distância aqui até do centro, né? Até a secção, até o corte que você fez nessa sua esfera. Então vamos fazer Pitágoras. Se você já sabe direto desse triângulo aqui, ó, sabe que a distância é 5, tudo bem. Se não, não tem problema, né? A gente vai fazer 13 ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, que é igual a 12 ao quadrado mais d ao quadrado. 169 igual a 144 mais d quadrado. Manda esse cara para lá diminuindo. 169 menos 144 é igual a 25. 25 é igual a d quadrado. d é igual a raiz de 25, que é igual a 5, tá bom? Então, a distância do plano ao centro da esfera, 5 centímetros. Ele deu em centímetro, né? 5 centímetros. Então, a 18. O círculo máximo de uma esfera mede 6 π centímetros. Calcule a área da superfície esférica. Bom, primeiro de tudo, a área da superfície esférica, como se fosse a área lateral, né? A área da superfície é o que tem ao redor, né? A gente tem uma fórmula para isso, que é 4πr ao quadrado. Beleza. Então, para a gente descobrir a área da superfície, a gente precisa do raio. O que ele deu aqui pra gente? Ele deu o círculo máximo de uma esfera. O que é o círculo máximo de uma esfera? Imagina uma esfera aqui, ó, tá?
Essa esfera, vocês têm que considerar que ela tem, né, todas as dimensões aqui, né? Imagina que ela é uma bola, de verdade mesmo. Simplesmente não sei desenhar isso, mas imagina que ela é uma bola, tá bom? Vou usar esse exemplo aqui de baixo, tá bom? Quando você tem um círculo, tá? Quando ele fala um círculo máximo, o que isso quer dizer? Ele pegou isso daqui, ó, como se fosse essa bola aqui, tá? Tentar desenhar isso da melhor maneira possível aqui uma vez, para ver se fica um pouco mais claro. Mas digamos que você tenha essa esfera aqui, ó, tá? Digamos que isso aqui seja uma esfera. Isso daqui, ó, é exatamente a metade dela, tá? Você pegou e, ó, cortou ela aqui, tá bom? E o que vai sobrar? Vai sobrar como se fosse esse hemisfério, essa parte aqui, tá bom? Essa esfera cortada, tá bom? Algo mais ou menos assim, beleza? O círculo máximo dessa esfera é justamente isso daqui, ó, tá? Justamente esse pedacinho aqui. Isso aqui é o círculo máximo da sua esfera. Quando você corta ela no meio, tá bom? Esse círculo que forma, a gente chama ele de círculo máximo. É o círculo que vai ter a maior área dentro da sua esfera, né? Se você pegar de uma ponta até a outra, né, bem no meio dela e traçar esse círculo aqui, ó, tá? Esse círculo vai ter a maior área. Tá, beleza. Ele quer o quê? Justamente a área dessa superfície aqui, tá bom? Para você calcular a área dessa... mentira, não é a área dessa superfície que ele quer, né? Ele quer a área da superfície esférica, né? Mas, como ele falou que o círculo máximo dessa esfera mede 6π, então o que seria esse círculo máximo? Seria o comprimento dele, né? Seria justamente isso daqui, ó. Esse desenho que eu tô fazendo aqui, ó. E isso daqui é o comprimento, tá bom? Quando ele fala círculo máximo medindo tanto, isso daqui é igual a comprimento, beleza? Então, o comprimento, como que a gente dá o comprimento de um círculo? 2πr. 2πr é igual a quanto? 6π. 6π. Manda esse π embora com esse π. A gente sobra aqui 2r é igual a 6. R igual a 6 dividido por 2. Então, o raio é igual a 3, ó. O raio dessa nossa esfera aqui, esse raio, na realidade ele não tá aqui, né? Esse raio, né, mede 3. Então agora a gente pode só pegar e jogar isso daqui na fórmula, tá? Então, essa teoria é muito importante vocês saberem. O círculo máximo de uma esfera. Justamente isso daqui. Se você pegar ela e cortar ela no meio, esse círculo aqui que forma, ele tem o nome de círculo máximo. Vai ser o maior círculo que você vai formar aqui dentro, beleza? Então agora que a gente já descobriu o valor do nosso raio, a gente pode simplesmente pegar isso daqui e substituir isso na fórmula, né? A área da superfície é 4πr ao quadrado, então 4π vezes, quanto que vale o raio? 3 ao quadrado. 4π vezes 3 ao quadrado é 9. Isso daqui é igual a quanto? 36π. 36π o quê? Centímetros quadrados, porque a gente está trabalhando com uma área. Beleza? Então, é isso daqui. Bom, então continuando. Um tanque de gás tem a forma de um cilindro de 4 metros de comprimento. Então, já que ele não deu no desenho, vamos desenhar isso aqui do lado, né? 4 metros de comprimento. Se eu pegar daqui até aqui, ó, tá? Essa forma de cilindro aqui, isso daqui tem quanto? 4 metros, tá? Acrescido de 2 semisferas de raio 2, tá? Então, o raio dessa semisfera aqui, ó, esse raio da semisfera, vale quanto? Vale 2 metros, né? E daí ele fala aqui, ó, adotando π como 3, qual é a capacidade do tanque? Então, como que a gente vai fazer para a gente descobrir a capacidade desse tanque? Bom, a gente vai pegar e a gente vai calcular a capacidade desse cilindro e mais a capacidade dessa semisfera com essa semisfera, certo? Bom, o primeiro raciocínio que a gente vai fazer aqui, tá? Se a gente tem tudo isso aqui, a gente vai ter que calcular a área delas, né? Perdão, o volume deles. O que a gente tem que fazer? Bom, o volume do tanque é igual a
Quanto que vai ser o nosso volume do tanque, então? O volume do cilindro mais o volume da esfera. E por que isso? Por que o volume da esfera? Porque isso daqui é a mesma coisa que eu falasse, ó, volume da semi-esfera vezes quanto? Vezes 2, porque eu tenho duas semisferas, né? Uma semisfera aqui e mais uma semi-esfera aqui. Só que se eu pego, vocês concordam comigo que se eu pegar aqui, ó, uma semisfera, outra semisfera, opa, deixa eu tentar desenhá-las um pouquinho mais certinhas. Se eu tenho aqui uma semisfera e eu tenho aqui outra semisfera, se eu pegar essas duas semisferas e juntar elas, vai formar uma esfera. Então, se eu calcular o volume de duas semisferas, isso aqui é a mesma coisa que calcular o volume de uma esfera. Ou então, você pode falar que você vai calcular o volume de duas semisferas, né? Só que para você não tem uma fórmula para calcular o volume de semisfera, né? Semisfera é o volume de uma esfera, volume de uma esfera dividido por 2, certo? Porque é uma esfera inteira dividido por 2. Se você tem duas delas, bom, esse 2 vai por inferno aqui e você tem volume de uma esfera, né? Justamente isso daqui. Então, para você calcular o volume desse cara, o que você vai precisar? Volume do cilindro mais o volume da esfera, certo? Então, o volume aqui do nosso tanque é igual. Como que a gente faz para descobrir um volume de um cilindro? A gente viu isso lá no começo, nas primeiras aulas. πr ao quadrado vezes a altura. E como que a gente faz para calcular o volume de uma esfera? Volume de uma esfera, 4πr ao cubo sobre 3. Bom, se a gente já tiver todas as medidas, a gente pode calcular. Bom, o que a gente tem? A gente tem o raio da esfera, né? Isso daqui a gente tem. A gente tem a altura do nosso cilindro, né? É como se a gente tivesse um cilindro aqui, ó. Imagina esse cilindro aqui, ó. Pega esse cilindro e coloca esse cilindro deitado, né? Se a gente pegar isso daqui e colocar esse cilindro deitado, né? Não sei se eu consigo girar isso daqui. Deixa eu ver. Não consigo girar isso. Mas se eu pegasse esse cilindro aqui e girasse ele, colocasse ele deitado, né? A gente ia ter isso daqui. Então, essa medida aqui, ó, é a nossa altura do cilindro. Então, a altura do cilindro a gente tem. E o raio do cilindro a gente tem? Bom, ele não deu no enunciado, né? Mas tá vendo aqui que ele tá acoplado? Ele tá um juntinho do outro? Então, o raio da nossa esfera é a mesma coisa que o raio do nosso cilindro, certo? O raio da nossa esfera é a mesma coisa que o raio do nosso cilindro. Então, o raio do nosso cilindro a gente também tem. Então, agora é só calcular. O volume do tanque é igual a π vezes raio ao quadrado. O raio é quanto? 2. 2 ao quadrado vezes a altura, que é 4. Mais 4π vezes raio ao quadrado. Então, 2 ao cubo, perdão, né? E aqui, 3. Volume do tanque é igual a π vezes 4 vezes 4 mais 4π vezes 2 ao cubo, 8 dividido por 3. O volume do tanque igual a 16π mais 32π dividido por 3. O que a gente pode fazer para melhorar um pouco esse nosso resultado? Tirar MMC, né? A gente pode colocar isso daqui sobre uma base 3. Então, a gente vai multiplicar por 3 em cima e embaixo, né? Então, isso daqui vai ficar como? 48π sobre 3 mais 32π sobre 3. Isso aqui é igual a quanto? 48 com 32 dá 80π dividido por 3 metros cúbicos de comprimento. A gente tem o valor de π, né? Como π é 3, a gente só substitui, né?
a gente pode cortar isso daqui com isso daqui. Ou então, substituir isso daqui mesmo, né? 3, 3, 3. Isso aqui é igual a 80 metros cúbicos. Ou a gente poderia ter até substituído aqui embaixo mesmo. Ao invés de tirar o MMC, a gente pode substituir isso daqui aqui. E daí já soma esses valores direto. Eu não vi que tinha que substituir por π antes, né? Então aqui no lugar de π a gente vai substituir por quanto? Por 3, né? Bom, esse 3 a gente manda embora com esse 3. 16 vezes 3 é 48, mais 32. Isso aqui vai continuar dando 80 metros cúbicos, beleza? Na grande maioria das contas, quando você tem π, quando não tem muitos valores assim, né? Talvez seja até melhor substituir logo de início e daí você faz essas contas. Quando você tem algumas contas um pouco maiores, daí eu não gosto tanto, eu vou simplificando até o fim para ter que substituir ele uma vez só, ou duas vezes, que nem eu fiz aqui, né? Até porque quando você não tem esse valor, você teria que deixar o resultado, na grande maioria das vezes, de um jeito mais simplificado, né? Porque é o que vai aparecer em um gabarito, por exemplo. Mas então, resposta aqui, 80 metros cúbicos. Se ele estivesse pedindo isso daqui em litros, tem que saber transformar, né? 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, se fosse 80 metros cúbicos, a gente teria 80.000 litros. 8 vezes 10, 1, 2, 3, a quarta, litros, tá bom? Mas eu acho que aqui ele não pede nada, então se ele só pediu a capacidade, você pode deixar desse jeito aqui mesmo. Bom, agora ele fala aqui, ó, duas esferas metálicas maciças, uma com raio de 4 centímetros e outra com raio de 8 centímetros, são fundidas e moldadas em uma forma de cilindro circular reto, com altura de 12 centímetros. Beleza. Determine em centímetros o raio. Bom, o que acontece? Ele tem lá duas esferas, tá bom? Ele tem uma esfera aqui, ele tem outra esfera aqui que é um pouquinho maior. Esse cara vem aqui e ele taca fogo nessas duas esferas, ele queima essas duas esferas, funde elas, né, deixa elas líquidas e vai moldar isso daqui na forma de um cilindro circular reto, tá? E ele fala que a altura é quanto? 12. Beleza. Então, como que a gente vai fazer para determinar esse raio do cilindro aqui? Bom, se ele pegar essas duas esferas metálicas e fundir elas, derreter elas e formar esse cilindro, então a gente sabe que o volume do cilindro é igual ao volume da esfera 1 mais o volume da esfera 2. E se a gente descobre esse volume do cilindro, que é volume da esfera 1 e volume da esfera 2, a gente pode simplesmente substituir isso na fórmula de volume de cilindro para achar o raio. Por quê? O volume é o quê? Πr ao quadrado vezes a altura. A gente vai ter o volume, né? A gente vai ter isso daqui e a gente vai ter a nossa altura. A gente já tem a nossa altura, né? Então a gente vai conseguir descobrir o raio. Então vamos partir para descobrir o volume dessas duas esferas, né? Porque daí assim a gente vai achar o volume do cilindro. Só voltando nesse raciocínio, de volta, se você pega essas duas esferas aqui, derrete elas e usa elas para moldar esse cilindro, o volume dessas duas esferas vai compor o volume desse cilindro, né? O volume das duas é exatamente igual ao volume do cilindro. Então o volume do cilindro é igual a o volume da esfera 1, tá bom? A primeira esfera tem, primeiro, né? Fórmula de raio de esfera, fórmula de volume de esfera, 4π raio ao cubo sobre 3. A primeira com o raio de 4, então a gente vai substituir esse raio por 4, mais 4πr ao cubo sobre 3. Esse outro raio aqui vale quanto? 8. Beleza. Então agora vamos substituir isso daqui na fórmula, né? 4π vezes 4 ao cubo dividido por 3, mais quanto? 4π vezes 8 ao cubo dividido por 3. Bom, aqui vai ficar 4π vezes 4 ao cubo, 4 ao quadrado, 16 vezes 4, 64, dividido por 3. 4 vezes 64... Não, mentira, já terminei de continuar essa conta. Vamos fazer isso aqui primeiro. 4π vezes 8 ao cubo, 8 vezes 8 é 64, 64 vai ficar 500, 512, né?
512 dividido por 3. Beleza. Então, a partir de agora, o que a gente vai fazer? Vamos continuar essas continhas, né? 4 vezes 64, a gente chega em 256 π sobre 3, mais 4 vezes 512, 2048 π sobre 3. Somando esses dois resultados, a gente vai chegar em 2.300 e... Deixa eu pensar. 2.304, né? 2.304 π dividido por 3. A gente tem que ver se esse número aqui é divisível por 3. Então, aqui, 4 mais 3, 7 mais 2, 9. Então, esse número é divisível por 3. A gente tem que descobrir por quanto? Por 700. Daria 2.100. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8. 768 π, tá bom? Então, a gente sabe que o volume, se a gente fizer essa divisão disso daqui, a gente sabe que o volume do nosso cilindro é igual a 768 π. Então, agora vamos substituir isso em fórmula de volume. O volume é igual a πr ao quadrado vezes a altura. Então, 768 π é igual a πr ao quadrado vezes a altura, que é 12. Manda esse π embora com esse π e passa o 12 para lá, dividindo 768 dividido por 12. 768 dividido por 12, isso aqui cabe 5, 6, 6, 720, 48, 4, 48, 52, né? 52, 5, não, mentira, né? 62. 62, não, 62, 2 com 2, 64, né? Então, 64 é igual a raio ao quadrado. Vou até fazer isso daqui numa calculadora. Não, 64 mesmo. Então, raio ao quadrado é igual a 64, raio é igual a raiz de 64, raio é igual a 8 centímetros, beleza? Então, a gente consegue descobrir esse raio descobrindo o volume dele, né? Se a gente já tem a altura e a gente quer o raio, a gente precisa do volume. Então, a gente veio aqui, descobriu o volume dele e acha o raio. Claro, é um exercício um pouquinho trabalhoso, mas nada muito difícil. Bom, então continuando aqui. Uma esfera de raio 3 tem volume equivalente ao de um cilindro circular reto de altura 2. O raio do cilindro em centímetros mede. Bom, então, ele está dizendo aqui, ó, uma esfera de raio 3 tem volume equivalente. O que significa equivalente? Equi, de igual, tá bom? Então, uma esfera, o volume da esfera é igual ao volume do cilindro. Tá bom. E o volume da nossa esfera é quanto? Bom, o volume da esfera é 4πr ao cubo sobre 3. Isso aqui é igual o volume do nosso cilindro, tá bom? Então, vamos substituir isso daqui. Quanto que vale o nosso raio? Raio vale 3. Então, 4π vezes 3 ao cubo sobre 3. 4π vezes 3 ao cubo, 4π vezes 3 ao quadrado, 9 ao cubo, 27, dividido por 3. Pode cortar isso com isso, 9. Esse volume vai ficar 36π. Tá bom. Então, o volume da nossa esfera é igual a 36π. Mas o volume da nossa esfera não é equivalente ao volume de um cilindro. Então, o volume do cilindro também é igual a 36π. E como que a gente faz para descobrir o volume de um cilindro? πr ao quadrado vezes a altura. Isso aqui é igual a 36π. Manda esse π embora com esse π. Ele fala que a altura mede 2 centímetros e ele pede o quê? O raio. Então, vamos calcular aqui o nosso raio. Raio ao quadrado vezes a altura é quanto? 2, igual a 36. Raio ao quadrado é igual a 36 dividido por 2.
A gente pode até passar isso em formato de raiz, mas eu vou preferir fazer essa conta e faturar depois. Raio ao quadrado é igual a 18, raio é igual a raiz de 18. Chegamos aqui na nossa resposta. A gente só pode deixar ela um pouquinho mais bonitinha. A gente pode fatorar esse 18 aqui, ó. 18 dividido por 2, 9 por 3, 3 por 3, 1. Esse 3 fica fora da raiz, o 2 dentro. 3 raiz de 2 centímetros é a nossa resposta. Raio 3 raiz de 2. Na dúvida, vem aqui, substitui ele na fórmula e confere. E vê se esse raio vai dar mesmo o volume da nossa esfera. Beleza? Vamos aqui embaixo. Um artesão produz peças ornamentais com material que pode ser derretido quando levado, tá? Então, o material dele pode ser derretido. A gente pode ter que pensar na mesma situação do exercício 20 que a gente teve que pensar nos volumes, né? Mas vamos ler. Uma dessas peças contém uma esfera sólida, tá bom. E o artesão observa que as peças com esferas maiores são mais procuradas e resolve desmanchar as esferas menores para construir esferas maiores. Então, bom, de volta, é a primeira vez que eu estou resolvendo o roteiro, né? Então, o meu processo de pensamento é o primeiro que vocês estão vendo, mas a ideia aparentemente é a mesma, né? Você tem as esferas menores, né? E você quer pegar essas esferas aqui, ó, você desmancha elas para você formar uma esfera maior, tá bom? A mesma ideia aqui da 20, só que aqui na 20, ao invés dele pegar a esfera e formar a esfera maior, ele formou um cilindro, tá bom? Então aqui, ó, para cada 8 esferas de 10 centímetros de raio desmanchadas, então essas aqui são as esferas menores, ele constrói uma nova esfera. O raio da nova esfera é constituída mede. Tá bom. Então vamos lá. Ele tem lá, tá? Ele tem lá 8 esferas de 10 centímetros de raio. Beleza. Então imagina aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele pega essas esferas aqui, ó. Ele desmancha essas esferas para formar uma esfera maior. E daí ele pergunta, qual é o raio dessa esfera maior aqui, tá bom? Bom, o que a gente vai ter que fazer? Para a gente descobrir esse raio, né, a gente vai ter que ir pelo volume. E o volume de uma esfera é 4πr ao cubo sobre 3. Então, se a gente descobrir o volume dessa esfera nova, a gente consegue descobrir o raio. Tá bom. Então, como que a gente vai fazer para descobrir o volume dessa esfera nova? Bom, fácil, né? Se a gente tem 8 esferas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a gente consegue calcular o volume de uma esfera e a gente multiplica esse cara aqui por 8. Se a gente fizer 8 vezes o volume de uma esfera, tá? Vou falar que isso aqui é 8 vezes o volume menor, a gente chega no volume da nossa esfera maior. Beleza, então vamos calcular o volume dessas esferas aqui, ó, tá? Porque a gente vai pegar essas esferas, quebrar elas e formar uma esfera grandona aqui, tá bom? Com todas essas esferas. Então vamos calcular isso. Quanto que vai ser o volume de uma esfera? O volume de uma esfera é 4πr ao cubo sobre 3, que é igual a 4π vezes, quanto que vale o raio? 10. 10 ao cubo sobre 3. Isso é igual a quanto? 4π vezes 1000 sobre 3, que é igual a 4.000π dividido por 3. Perfeito. Então, esse aqui é o quê? O volume da nossa esfera, de uma das nossas esferas. Tá. E o que a gente tem que fazer? Se a gente tem o volume de uma das nossas esferas, a gente tem que multiplicar esse cara aqui por 8, ó, pra gente chegar no volume total, no volume das 8 esferas aqui. Quanto que vai dar isso? 4 vezes 8, 32, com mais 3 zeros, π dividido por
3. Esse número aqui não é divisível por 3, a gente tem que deixar ele desse jeito. Beleza, então esse aqui é o quê? O volume da nossa esfera maior. O que a gente pode fazer agora? Pegar aí, substituir o cara nesse lugar aqui, ó, tá? Então, o volume da nossa esfera é menor, volume é igual a... Vamos substituir aqui já. 32.000 π dividido por 3, que é igual a 4πr ao cubo dividido por 3. Esse cara que eu vou fazer agora, poderia sair cortando, mas eu vou primeiro multiplicar cruzado, tá bom? 3 vezes 32, 96, 1, 2, 3, π é igual a 12πr ao cubo. Bom, vamos cortar esse π com esse π aqui e vamos jogar esse 12 para cá, dividindo 96.000 dividido por 12. Quanto que é 96.000 dividido por 12? 96 dividido por 12 é igual a 8, né? Então, 8 com mais 3 zeros. Isso aqui é igual a r ao cubo. R é igual a raiz cúbica de 8.000. Quanto que vai dar isso daqui? Vai dar 20. Você pode só fazer a raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2. A gente tem mais 3 zeros. Como ela é cúbica, a gente precisa de mais um zero aqui, tá? Se você não sabe, não tem problema. Pode fatorar. Então, 8.000 dividido por... E vamos lá. Por 2 dá 4.000. Por 2 de novo, 2.000. Por 2, 1.000. Por 2, 500. Por 2, 250. Por 2, 125. Agora não dá mais por 2. Por 5, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Vamos achar os triozinhos. 2, 2, 5. 2 vezes 2, 4. Vezes 5, 20. Tá bom? Tem que multiplicar isso daqui, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4. Vezes 5, 20. Então, nossa resposta certa aqui, ó. Letra D. 20 centímetros. Tá bom? Aqui, 23, penúltimo. Uma esfera metálica de 3 centímetros de raio é colocada em congelador e, após algum tempo, acumula uma camada de gelo de 3 centímetros de espessura, mantendo a forma esférica. Então, o volume de gelo acumulado. Bom, então, vamos lá. A gente tem essa esfera de 3 centímetros de raio. Então, desenhando ela aqui, ó, essa esfera, raio de 3 centímetros, ela faz uma camada de gelo de 3 centímetros de espessura e mantém o formato esférico. Então, considerar que isso aqui é uniforme, ó. Formou uma camada de gelo de 3 centímetros de espessura. Bom, se essa espessura é de 3 centímetros, então a gente tem aqui 3 centímetros de raio, com mais 3 centímetros aqui. E para lá a gente também teria mais 3 centímetros, né? Então, toda essa nova medida aqui, ó, ela vale 6. Ele quer saber o volume de gelo acumulado. Tá, pessoal, seguinte... Para a gente descobrir isso daqui, a gente vai ter que fazer o volume da esfera maior menos o volume da esfera menor, tá bom? Como assim? A gente vai pegar toda essa esfera aqui, ó, toda essa esfera, e a gente vai pegar e vai tirar essa parte aqui de dentro, ó, tá? Então, volume da esfera maior menos, estamos tirando essa parte menor. E daí a gente vai chegar exatamente no que a gente quer descobrir, que é só esse voluminho, essa crostinha aqui, ó, acumulada de gelo, tá bom? Então, volume da esfera maior. O que vai ser o volume da esfera maior? Bom, o volume da esfera maior vai ser essa esfera aqui, ó, que você tem essa medida inteira como raio, tá bom? Então, o volume da esfera maior, a esfera maior tem um raiozão que eu vou chamar de 6 centímetros. E a esfera menor tem um raiozinho que eu vou chamar de raiozinho, que mede
3 centímetros. Então, vamos substituir isso daqui nas fórmulas, né? Volume da esfera maior é o quê? 4π vezes raiozão ao cubo dividido por 3, menos o volume da nossa esfera menor, que é 4π vezes raiozinho ao cubo dividido por 3. Então, isso aqui vai ficar 4π raiozão ao cubo, 6 ao cubo dividido por 3, menos 4π vezes rzinho ao cubo, 3 ao cubo dividido por 3. Beleza. Então, isso daqui vai ficar quanto? 4π vezes 6 vezes 3, 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216, dividido por 3, menos 4π vezes 3 ao cubo, 27, dividido por 3, tá? Então, a gente pode mandar esse 3 embora com esse 27, isso daqui fica 9, e a gente tem 7, 9, a gente pode mandar esse 3 com esse 216, isso aqui fica 72. Então, 4 vezes 72, ó, 4π vezes 72, menos 4π vezes 9. 4π vezes 72, 280, 288. Π menos 36. Π. 288 menos 36, π. 252 π centímetros cúbicos. Vamos ver se tem isso nas respostas. Tem. Fiquei um pouco na dúvida se era realmente isso que a gente tinha que fazer, mas era mesmo. 252 π centímetros cúbicos. Resposta certa, então, aqui, letra A. Letra C, tá bom? 252 π centímetros cúbicos. Vamos aqui para o nosso último exercício, então. Uma panela cilíndrica de 20 centímetros de diâmetro está completamente cheia de massa para doce, sem exceder sua altura, que é 16 centímetros. Beleza, então deu tudo aqui do cilindro pra gente, né? Uma panela cilíndrica. Então, imagina uma panela aqui, tá? Essa panela tá aqui, ela é cilíndrica, tá bom? E o diâmetro dela vale 20. Bom, se o diâmetro vale 20, que é toda essa medida aqui, quanto é que vale o nosso raio? Bom, o nosso raio vale 10, né? Metade desse diâmetro. E quanto que vale a altura? A altura vale 16, né? Essa partezinha aqui mede 16. H igual a 16. Com isso, a gente já pode descobrir o volume do cilindro, né? O número de doces em formatos de bolinhas de 2 centímetros de raio que se podem obter com toda a massa. Então, é isso aí mesmo que a gente vai ter que fazer. Imagina que a gente tem essa panela cheia de massa aqui, ó, tá? Vou até colocar uma cor de brigadeiro, talvez, pra gente ficar um pouquinho mais fácil de entender isso daqui, tá? Você tem uma massa aqui, ó, de brigadeiro, tá bom? E ela tá cheia até o talo aqui, ó, até o talo da panela. Ela tá cheia com essa massa, tá bom? Daí, o que esse cara faz? Ele tira essa massa toda daqui, tá bom? E ele vai cortando ela e vai fazendo, ó, bolinhas, tá bom? Bolinhas esféricas. Esse cara vai fazer brigadeiro, tá bom? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que, primeiro, ele fala que esses brigadeiros, ó, eles têm o quê? 2 centímetros de raio. Raio igual a 2 centímetros. Então, a gente vai ter que descobrir qual é o volume da panela, tá? Porque daí a gente descobre todo esse volume total aqui, todo o disponível que ele tem para fazer esses brigadeiros, e depois a gente vê quanto que é o volume de um docinho desses. E daí a gente vai dividir esse volume total pelo volume de um docinho e vai chegar na quantidade de docinhos. Vamos ver se fica mais claro se eu fizer o exercício. Primeiro, para eu descobrir o volume da panela, né, que seria a mesma coisa que dizer o volume da massa, tá? O volume da massa, que seria o volume total, é o volume do cilindro, que é πr ao quadrado vezes altura. Então, o volume é o quê? Π vezes quanto que vale o nosso raio? Nosso raio vale 10 ao quadrado vezes altura, 16.
volume igual a π vezes 10 ao quadrado, 100 vezes 16. Volume igual a 1.600 π centímetros cúbicos. Esse aqui é o volume da nossa panela, tá bom? E agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir o volume de um docinho, para ver quantos docinhos a gente pode fazer com esse volume aqui, tá bom? Então, vamos lá. O volume de um docinho é o quê? É uma esfera. Então, como que a gente faz para calcular o volume de uma esfera? Bom, bolinhas, 4πr ao cubo sobre 3. Volume igual a 4π vezes, quanto que vale r ao cubo? 2 ao cubo, que é o raio da nossa esfera, raio do nosso brigadeiro, por 3, volume igual a 4π vezes 2 ao cubo é 8, dividido por 3. Volume igual a 32π sobre 3, tá bom? Ele não dá nada para considerar o π, tá? Até porque não precisa realmente. O que a gente tem que fazer agora? Bom, se a gente sabe que o volume de um docinho é isso daqui, quantos docinhos a gente poderia fazer com 1.600 π? Então, a gente sabe que 32π sobre 3 está para 1 docinho, assim como 1.600 π está para x docinhos. Beleza. Então, só multiplicar essa paradinha cruzada aqui, né? 32π vezes x sobre 3 é igual a 1.600 π. A gente pode simplificar um π desse lado com um π desse lado e passa esse 3 que está aqui para lá, multiplicando. 32x é igual a 4800. X é igual a 4.800 dividido por 32. Posso dividir esses caras aqui por 16, né? Aqui em cima vai ficar 3.000, aqui embaixo 2. Isso aqui vai ficar igual a 1.500, tá bom? Ou, peraí que eu fiz alguma coisa errada. Não, opa, mentira, né? Se eu dividir esses caras por 16, isso daqui vai dar 300, né? Agora sim, se eu dividir esses caras aqui por 16, isso daqui vai dar 300. E agora sim, 300 dividido por 2, 150, né? Se pegar 4.800 e dividir por 32, isso daqui vai dar 150 docinhos. Então, a resposta certa aqui, letra D, né? 150 docinhos. Certinho. Então, é isso daí. Vocês precisam saber meio que esse raciocínio de trabalhar com os volumes de dois sólidos diferentes, né? Um dentro do outro. Então, como se você pegasse isso daqui, calculasse o volume de um para depois descobrir que isso é um volume do outro e substituir para descobrir raio, ou nesse caso, número de docinhos. E esse tipo de raciocínio você só tem esse tipo de raciocínio quando você treinar, tá? Então, a lista tá aí, todas as aulas estão aí, desde o exercício 1 até o exercício 24, todos resolvidos e bem explicadinhos. E é isso.